Boa noite, queridos amigos e irmãos. Vamos dar início a mais um aprendizado do Livro dos Espíritos. Vamos pedir licença a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que eles possam nesse instante nos envolver, trazendo-nos a sabedoria, dando-nos a paz nos nossos corações, abrindo as nossas mentes, que possamos todos juntos neste momento, inclusive os nossos mentores individuais, os nossos mentores que nos acompanham, que todos nós possamos juntos iniciar o trabalho desta noite. Graças a Deus e que o Senhor nos abençoe. Vamos dar início ao estudo da noite com a pergunta 88, do item 3 do Livro dos Espíritos, forma e ubiquidade dos espíritos. A lição de hoje inicia-se assim: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Kardec responde: aos vossos olhos, não, aos nossos, sim. Eles são, se eu quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Aí Kardec, ele conclui essa questão 88 com o seguinte comentário: representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça porque aí está a sede da inteligência. De fato, em todas as tradições, os homens e mulheres santos e mesmo as representações da divindade costumam ser representados com uma chama, um halo ou uma estrela na fronte ou pairando sobre a cabeça. Kardec comenta que esse fato se deva ser a cabeça a sede da inteligência, o que se explica pela associação da inteligência à mente e desta com o cérebro. As questões que se sucedem, a de número 88 até a de número 91, tratam da maneira com que os espíritos se movem de um lugar para outro. E a pergunta 89 é assim: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Aí vem a resposta: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Bom, vamos dizer que algo se move com a rapidez do pensamento é o mesmo para os efeitos práticos que falar de deslocamento instantâneo. O que sabemos, no entanto, pelas obras de André Luiz, particularmente, mas por outras também, é que os espíritos se movem com velocidade diversas, desde o deslocamento lento e pesado dos espíritos, perturbados ao volitar, veloz e gracioso dos espíritos bons, trabalhadores da espiritualidade. Teriam os espíritos esquecido dessa realidade? Veremos que não. Os espíritos perturbados têm seus pensamentos confusos, força de vontade embotada pela sua baixa autoestima e encontram-se desprovidos de fé. Assim, podemos induzir que a rapidez do pensamento deles é baixa, quase nula. À medida que o espírito vai evoluindo, os seus pensamentos ficam mais coerentes, ao passo que aumenta sua força de vontade e sua fé se torna raciocinada e firme. Desse modo, podemos entender que a rapidez de seu pensamento e, por analogia de seu próprio deslocamento, vai crescendo à medida que ele evolui, até que, alcançado o estado de espírito puro, ele possa se deslocar de forma quase instantânea de um lugar a outro. Na pergunta 89A, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Bom, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. A pergunta de Kardec nos parece hoje estranha,
Talvez o codificador estivesse pensando em mente, quando disse pensamento, do modo que ele perguntou. A resposta dos espíritos não podia ter sido diferente. Pensamento é um atributo do espírito e não pode, portanto, ser confundido com ele. No entanto, o pensamento também é um atributo da mente. Ficamos sem saber qual teria sido a resposta nesse caso. Na pergunta 90, o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Aí Kardec responde, Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. A resposta é perfeitamente clara. Se o espírito possui o devido adiantamento que lhe permita vencer grandes distâncias, de forma instantânea, não há por que ele se dê conta de tais distâncias de tal não for necessário. Pensemos numa analogia simples. Se eu percorro 12 quilômetros a pé, eu sinto em meu corpo, nos meus pés, nos meus pulmões, na minha boca seca, o efeito do percurso, o que me torna impossível deixar de avaliar a distância percorrida. Suponhamos agora que um avião a bordo do qual eu esteja percorra o mesmo 12 km em velocidade supersônica. Será que eu, confortavelmente sentado a bordo, tomando uma bebida gelada, lendo uma revista ou assistindo a um filme, me darei conta de que saí do lugar? É bom ter em mente, entretanto, que do mesmo modo que ocorre com o passageiro do avião, o fato de não sentir o efeito do percurso não faz com que o espírito seja impedido de conhecê-lo, caso isso lhe seja importante. Na pergunta 91, a matéria opõe obstáculo ao espírito? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. O espírito desencarnado, em princípio, é capaz de passar através de tudo. Ocorre, no entanto, que espíritos perturbados podem se crer incapazes de transpor certas barreiras materiais, o que os leva a tentar contorná-las. É baseado nesse fato que os espíritos arraigados do mal constroem prisões e fortalezas ideoplásticas nas dimensões espirituais, de modo a submeter outros espíritos de que servem para seus propósitos escusos. A ubiquidade dos espíritos. Na pergunta 92. Têm os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? A resposta de Kardec. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isto é o que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Nós não vemos o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. A pergunta 92A. Todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade, atribuído aos espíritos.
Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com o homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Essa é uma resposta clara. A capacidade de ser percebido em diversos lugares ao mesmo tempo não contraria em absoluto esse princípio. Nos dias de hoje, podemos ter uma ideia melhor da ubiquidade do espírito pensando em uma rede de televisão. O espírito está no estúdio, dando uma entrevista que é assistida em todo o Brasil por milhões de pessoas. Podemos melhorar nossa analogia lembrando da capacidade que tem a mente humana de cuidar de várias interações ao mesmo tempo. Há pessoas capazes de escrever um texto no computador ao mesmo tempo em que conversa com uma pessoa ao seu lado. Uma mãe consegue dar atenção a 3 filhos falando com ela ao mesmo tempo e não deixa de dar a resposta correta a cada um. Não é mesmo? Não é assim que a gente faz? A nossa analogia da TV ainda é fraca. Portanto, uma vez que, se uma pessoa encarnada consegue interagir de forma diferente com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, por que se daria de forma diferente com o espírito desencarnado? Se ele é capaz de irradiar sua presença, é válido deduzir que ele também será capaz de ser percebido interagindo de forma diferente com pessoas diferentes. A força com que os espíritos irradiam depende de seu grau de pureza, isso é, de seu adiantamento evolutivo. Quanto mais evoluído o espírito, portanto, mais longe e para mais pessoas ele poderá irradiar sua presença. Do mesmo modo, quanto mais evoluído, mais poderá ele diversificar o relacionamento que cada um tem. Para concluir nosso estudo sobre a ubiquidade do espírito, nada melhor do que nos lembrarmos da promessa do Mestre quando disse que de onde quer que houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, entre eles ele estaria. E assim, queridos irmãos, encerro esse estudo da noite. Espero que eu possa ter transmitido o ensinamento que cada um necessitaria esta noite. Que cada um possa receber a luz do Mestre Jesus em seus corações e que Jesus também nesse instante possa entrar em seus lares, levando muito amor, muita paz e saúde. Que assim seja, graças a Deus, e obrigado por vocês estarem me ouvindo. Graças a Deus.